Olá, queridos, boa noite. Agora é oficial, não é? A gente antes só fez o teste. Chegou aqui a minha amada. Oi. Estamos juntos, aguardando a entrada de vocês. Sejam bem-vindos. É uma alegria ter cada um de vocês hoje nessa live. É um tempo especial. Aleluia. Vamos aqui receber a nossa entrevistada de hoje. Está entrando com o perfil da Thaís, da coordenadora do Casando. Olá, está entrando aí. Testa preta. Estou ouvindo vocês aí, gente. Estou ouvindo o Iago, especificamente. Só não estou... Pastor, tô aqui, só essa tela preta aqui, tô tentando resolver o porquê que tá preta. Escucho, pero no veo. Peraí, tô tentando resolver, não sei o que aconteceu. Vai dar tudo certo. É tanta beleza que a câmera Olha não tá querendo só, mostrar, é? já saiu. Mas estamos aí aguardando, queridos, a nossa live Vida de Seminarista. Hoje nós vamos ter conosco a Júlia Dieter Bueno, lá de São João da Aliança, no lindo estado de Goiás. Né? E você que está aí conosco, é um privilégio ter você. Vamos ver, a Júlia vai tentar entrar de novo, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Você que está participando, você pode também fazer perguntas, interagir, fique à vontade, tá bom? A Júlia está entrando. É sempre. Vamos lá. Tá aí. A Ângela, a prima entrou, a pastora Ângela. Isso aqui não vai ser Alessandra. trocar de celular? E aí, tá tudo preto. Eu estou vendo trevas aqui, não vejo luz, Júlia. Então, nós já trocamos 2 celulares e mesmo assim tá com esse problema. Eu acho que eu vou pegar mais um celular para ver se vai funcionar. Impõe a mão e repreende esse espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ser boa essa live, vai ser boa, por isso. Vai dar tudo certo. Olá, Ângela, assinando. Peraí que eu Rogério, vou trocar novamente de celular. Alexandre, pastor Alexandre, pastor Rogério, pastor Ângela. Hoje é uma live cheia de pastores, né? Uau! Estou até arrepiado com a unção daqui. Que bom ter todos vocês conosco aí. Sejam muito bem-vindos. Essa nossa live Vida de Seminarista, ela tem o propósito de fazer nossos seminaristas conhecidos. Olá, Pri. Ele está falando olá, aniversariante. O aniversariante sou eu. Esse cara sou eu. Estou hoje completando 53 aninhos de idade. Menino, doido para plantar mais algumas igrejas pelo Brasil e pelo mundo afora. Pois é, Angela, é uma live goiana. Só falta o Bartô para fazer as perguntas dele e deixar a live cada vez mais animada. Mas vamos chegando aí. Uma alegria ter todos vocês. Para nós é um privilégio. É um tempo especial. E conviver aí com seminaristas é uma grande alegria, uma grande honra. Aí agora vamos ver. Vai tentar entrar pela GR São Paulo agora. Vai dar certo, Júlia. Vamos nessa. Obrigado. Aê! Aê! Apareceu! Era muita beleza, Júlia. Por isso que o celular... Verdade. Verdade. Agora que apareceu, ela está saindo da frente da câmera. Aê! Que E joia. aí, pastora? Agora deu certo. Que bênção, que bom, ficamos muito felizes. Essa é a nossa querida Júlia, como eu disse, de São João da Aliança,
lá no Amém. estado de Goiás. É a seminarista entrevistada hoje. Uma alegria Amém. aqui, viu, Júlia? É muito bom. Deu uma travadinha, aí Pronto, a Thaís está fazendo as coisas técnicas, aí deu uma travadinha. Agora vai. que legal. Como eu estava dizendo, é uma alegria ter você aqui, poder conversar com você, poder te conhecer Amém. melhor e te apresentar aí para que as pessoas possam conhecer você, a sua história, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, eu quero que Amém. você comece fazendo uma apresentação. Fale um pouco sobre a Júlia. Bem, a Júlia, ela nasceu assim, foi criada no interior, ama a família, ama Jesus, ama servir a Jesus bastante, gosta muito de música e resolveu ceder a vida dela, entregar a vida dela completamente nas mãos do Senhor, para que Ele faça o que Ele quiser. Resumindo, é isso. Legal. Já começou bem aqui. Bacana. Que você tem. Porque, sem dúvida, a nossa vida é a coisa muito preciosa que a gente pode fazer. Você foi criada em São João da Aliança, né? Sua família já era cristã. Conte um pouquinho para nós da sua caminhada desde o início, como é que foi a sua chegada, o seu processo de despertamento à fé em Jesus. Então, desde novinha, desde os 11 anos eu cantava na igreja católica. Então, a minha mãe veio de berço luterano e meu pai de berço católico. E eu cresci com contato com a igreja, assim, né? De certa forma, a família sempre prezando a igreja e tudo mais. Aí, a partir dos 12, eu comecei a conhecer mais, assim, do Espírito Santo, ter mais sede pela palavra. E eu fui num retiro da Fonte, a parte, assim, da família do lado da minha mãe era da Fonte de Vida, no caso, a família da pastora Ângela, que está aí assistindo. E eu fui, e aí eu fui nesse retiro, e eu tinha uns tumores nas costas, e eu não sabia que eu tinha tumores, eu só sentia alguns caroços. Eu tinha uns 11, 12 anos de idade, e como eu falei, eu cantava na igreja católica, eu estava nas reuniões com o padre e tudo mais, mas eu não conhecia profundamente assim a palavra e tinha muita sede. Desde pequena tinha muita sede, e nesse retiro eu lembro que o pastor Sidney, que acho que é de Caxias agora, né? Ele estava pregando, era no início do ministério dele, e eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, onde ele me tocou assim profundamente, e eu meio que assim, não fiquei mais acordada, né? E depois eu acordei, eu desliguei e acordei, e não sentia mais aquelas dores e aqueles caroços nas minhas costas. E eu lembro da sensação física, daquela presença que tomou meu corpo, que tomou meu ser. E aí eu comecei a ter curiosidade de saber quem era realmente assim, a fonte de vida, qual o caráter da fonte de vida. E como eu já tinha muita sede de conhecer mais de Deus, juntou o útil com o agradável. E aí a Ângela já orava por mim, assim, a família já orava por nós, pela nossa família, para que a gente conhecesse mais profundamente a palavra. Então, o Thomas e eu, numa vigília, a gente se aproximou do pastor Alexandre, que na época pastoreava. Thomas é seu irmão, né? Isso, o Thomas é meu irmão. Resumindo, aquele retiro me trouxe uma curiosidade a mais do que é que eu poderia viver em Deus. Nós nos aproximamos, começamos a frequentar ainda mais a fonte de vida. Resolvemos não crismar naquele mesmo ano, mas resolvemos mudar de religião, eu e meu irmão. Através de uma vigília em que o pastor Alexandre
conversou com a gente, ficou ali do nosso lado, nós resolvemos mudar e com isso veio o novo tempo de Deus, né? Resumindo, foi esse o processo meu de conversão, resumindo. Que bênção, Júlia. Você já começou a sua vida de fé experimentando um milagre de cura, né? E sobre isso eu queria conversar um pouco com você. Eu sei que você é uma sobrevivente, né? Uma sobrevivente. Deus tem um propósito extraordinário para a sua vida. Eu creio nisso. Amém. Você teve experiência aí de 2 acidentes automobilísticos, né? Bastante graves. Eu queria que você contasse um pouco de como foi essa experiência e o que aconteceu com você nesses processos. Então, se eu não me engano, o primeiro acidente foi no ano de 2013, no mês de agosto, e o segundo acidente foi no ano de 2014, no mesmo dia da conferência de Joinville, acho que foi de Joinville. No primeiro acidente, tanto o primeiro quanto o segundo, nós estávamos, eu e minha família, na BR de Formosa, né, de Brasília ali, e nós estávamos voltando de Formosa no primeiro acidente, vou tentar resumir, né, para não ficar muito assim, e o carro, aconteceu a aquaplanagem, né, o carro ficou por cima da água e capotou, e no momento eu estava sem cinto, então estava meu pai, minha mãe, meu irmão e eu estava sem cinto. E o caminhoneiro atrás, ele assistiu, né? O nosso carro ultrapassou ele, e o caminhoneiro então pôde assistir de trás todo o acidente. Então ele conta que ele viu o carro levantando e meu pai perdendo, né, o controle do carro. Ele viu o carro capotando e ele conta que capotou uma velocidade muito, muito alta. E aí ele conta que ele viu o meu corpo sendo jogado para fora do carro. Uau. E eu quebrei, sou cabeça dura. Esse é o lado alemão da família. Exatamente. Aí ele conta que o meu corpo assim saiu pelo vidro de trás do carro, quebrou o vidro. Uau. E ele viu o meu corpo sendo jogado no ar e fazendo várias voltas, várias piruetas no ar. E ele conta que ele viu o meu corpo diminuindo a velocidade conforme se aproximava do chão. E ele contou que antes meu corpo foi jogado, assim, jogado de qualquer maneira, mas conforme meu corpo ia se aproximando do chão e a velocidade ia diminuindo, ele conta que meu corpo foi deitando. Ele disse que foi tudo muito rápido, mas deu tempo de assistir essa parte. E o Thomas, meu irmão, que estava junto, foi quando o carro parou e eles estavam bem, assim, né, machucaram, mas... Aí meu pai perguntou pelo Thomas e perguntou por mim, e viram que eu não estava no carro, né? Aí o Thomas saiu, já foi atrás de mim. E o Thomas conta que meu corpo estava no meio-fio, né? Tava chovendo bastante. E ele conta que meu corpo estava reto, assim. Tipo, como se alguém tivesse colocado ele lá, né? Naquele lugar específico. Aí esse foi o primeiro acidente de carro. O segundo... Mas nesse primeiro acidente, aconteceu tudo isso. O que aconteceu com o seu corpo? Você teve fraturas? Você teve alguma... Não, eu tive uns cortes pequenos, assim, pelo corpo, bem, bem pequenos. Eu tenho até hoje a regata que eu estava usando naquele dia. Tá lá no... então até a roupa não deu tanto, assim, não tem como explicar, né? Eu fiz essa pergunta porque, na verdade, é sobrenatural, né, esse processo. E o cuidado de Deus, o fato de você ter sido arremessada para fora do carro, isso já era de uma gravidade enorme, né? E sim, ter sido preservada com alguns arranhões demonstra aí o cuidado e toda a descrição que o caminhoneiro fez, né? Deus, ele é
Ele é maravilhoso, ele Amém. protegeu você debaixo de um propósito. Eu acho que isso é importante que fique claro. E aí aconteceu, menos de um ano depois, o segundo acidente, né? O segundo acidente. Eu escolhi não ir para a conferência de jovens porque eu tinha algumas enfermidades, eu tinha medo de arruiná-la nessa conferência e meu irmão foi. Então, meu irmão foi, pegou o ônibus, então só eu, meu pai e minha mãe, que estávamos indo para Formosa de novo também. E aí, quando nós estávamos voltando, tinha um animal na pista, só que estava muito escuro. E que fique claro que meu pai dirige muito bem. Meu pai dirige muito bem. E aí ele não viu o animal e acabou também capotando o carro. E esse segundo acidente foi bem pior do que o primeiro, assim, né? E o segundo acidente eu consigo me lembrar, porque o primeiro eu não me lembro direito, né? O segundo acidente eu me lembro de eu no hospital de base, porque nesse segundo acidente assim, foi muito estranho, porque eu estava de cinto e no exato momento que eu tirei o cinto e fui para me levantar, o acidente aconteceu. Então eu também saí do carro, também não me lembro do momento em si, né? Assim como o primeiro acidente, mas eu consigo me lembrar do hospital de base. Aí nesse segundo acidente eu tive o vidro realmente machucou muito a minha cabeça e também tenho umas cicatrizes nas costas. E esse foi o e eu me lembro de eu chegando em casa depois do segundo acidente. Esse aí eu me lembro mais, né? Me lembro de ter demorado muitos dias para ter uma noção completa do que acontecia ao meu redor. As pessoas vinham nos visitar, mas eu não associava o que estava acontecendo. Então, esse segundo acidente demorou mais, assim. Para recuperar. Para recuperar. Foi arremessada de novo pelo vidro traseiro ou foi pelo vidro lateral? Pelo vidro traseiro, pelo que eu me lembro, foi também pelo vidro traseiro, e aí esse lado esquerdo que ficou com um caco de... machucou e ficou com um caco de vidro, assim. Aí esse eu me lembro mais, né? Aí eu sei que depois... Não houve nada, não houve nada fora do lugar, nem fratura, só uns cortes mesmo. Aí eu fiz ponto, o máximo que deu foi um ponto na cabeça, eu fiz todos os exames, né? Meus pais também fizeram. Meu irmão também fez o primeiro acidente, para ver se alguma coisa, né, sei lá, saiu do lugar, mas não aconteceu nada. Tava tudo no lugar que Tava tudo aí. Aí depois a gente acabou descobrindo, né, na época do encontro com Deus meu e da minha mãe, que aquilo foi um trabalho espiritual que tinham feito. Mas serviu para o bem, assim, porque eu lembro que foi bem nessa época em que toda a minha família, meu pai veio também, né, e começou a fazer parte da fonte também, e se converteu, e então acaba que serviu para muita coisa positiva. É muito forte tudo isso. A minha irmã entrou, a Miriam deu oi, minha irmã, tudo bem? Não são só os seus que entram, os meus também. Não, falando em você, hoje é o seu aniversário, né? Pois é. Então, parabéns, eu ainda não tinha falado parabéns para você. Obrigado, então. Com 52 anos, com essa cara de 52 anos, 11 Aí, tá vendo? na flor da idade. Que legal, assim, ver o cuidado de Deus. Eu creio que eu acho que essa temática ela é importante. Deus ele cuida, né? Protege a gente e ele nos conduz para um propósito. É interessante que tenham sido dentro de um período de um ano, 2 anos, né? Sem dúvida. A gente percebe, sim, óbvio, né, como foi dito lá no encontro, uma ação maligna. O diabo, na verdade, ele quer matar os servos de Deus antes que os servos de Deus cumpram o propósito. Né?
E é muito legal ver que você foi protegida, guardada, sua família foi salva Amém. e você está aí andando com Deus. Acho que é importante que as pessoas ouçam, né, esse processo do cuidado e do amor. Eu Amém. sempre fico, eu sempre fico impactado com essa sua história. Eu sempre penso assim, é uma sobrevivente. É admirável. É admirável pela lançada duas vezes para fora do carro e sobreviver. E não com Não, é fratura na verdade. cabeça, isso a gente entende, não é? Porque normalmente quem é líder é um pouco cabeça dura. Tá explicado então, tá explicado. Eu, por exemplo, já bati de cabeça várias vezes e nunca tive fratura. Ah, eu não acredito numa coisa dessa, não. Mas que legal. Entrou a pastora Verbênia, uma discípula nossa do passado. Que Muito legal. bênção. É muito legal ver esse povo chegando para participar conosco dessa live. Conte para a Amém. gente um pouquinho. Depois do acidente, você falou que houve a conversão da sua família. Porque normalmente o processo é as pessoas se convertem porque a família está na igreja. Você e o seu irmão foram, e aí seus pais se converteram. Conta para a gente um pouquinho da salvação da sua família. Até para estimular aqueles que ainda querem ganhar a sua família para Jesus. Sim. A minha mãe e meu pai, como eu falei, eles tinham um contato, né? Minha mãe teve todo um contato na luterana, com a palavra de Deus, e o meu pai também teve na católica. Então, eles já tinham uma noção, e eles tinham um anseio, eles viviam, procuravam viver, né, para Deus e tal. Mas eles entenderam, assim, a conversão, de fato, como uma entrega total da vida deles, exatamente como eu falei, nesse período dos acidentes, onde eles não sabiam o que fazer. Então, por eles terem sentido, junto comigo, né, junto com meu irmão, essa sensação de incapacidade, de impotência, o que eu posso fazer? Por que está acontecendo isso, né? A gente tinha um carro muito bom, o do segundo acidente era um Peugeot, era um carro muito bom. Então, assim, a gente foi vendo que aquilo de material também nada protegia em si, né? Ainda mais que eu saí assim do carro e tudo mais. Então, isso fez com que os meus pais procurassem se aprofundar mais e procurassem mais ajuda também. E a gente encontrou esse auxílio, essa ajuda na família da Ângela, né? Do tio Carlos, da tia Iris, na época, o pastor Alexandre, a Tati. E eles foram nos dando, a Ângela também, acho que já me discipulava, já nessa época, já me discipulava. Então, o pastor Alexandre discipulava o Thomas, meu irmão. Então, meu pai e minha mãe veio junto nessa, né? E hoje eles são muito, não se tratava de mim em si, mas se tratava de nós, né, como família. O Thomas, ele é muito, muito usado por Deus. E a minha mãe e meu pai também, eles cuidam de muitas vidas, eles pastoreiam muitas pessoas, né? Então era um propósito para toda a família. Aleluia, muito legal. E aí você, nesse processo de discipulado, eu acho que é interessante também que às vezes as pessoas ser discipulado por parente, né, é estranho. E você foi discipulada pela sua prima em primeiro grau, a Foi. Ângela. Como é que foi esse processo de discipulado? Eu até mandei mensagem para ela essa semana de que de vez em quando me bate uma saudade, assim, porque era uma experiência muito profunda, porque como você falou, não é só um vínculo espiritual, assim, é uma coisa de sangue mesmo, né? Então, foi um período, se eu não me engano, foram 2 anos, Ângela, se eu estiver errando aí, me corrige, mas se eu não me engano, foram 2 anos de discipulado, ela me acompanhou, e a Ângela me ensinou muita coisa. A Ângela me ensinou muita coisa, inclusive a respeito de música. Ela sempre falou, olha, você tem um chamado para fora. Você tem que pôr na sua cabeça que seu chamado é para fora, que
que você vai além e você precisa assim receber isso do Espírito Santo. Bom, para mim foi uma experiência muito boa, acredito que para ela também. Ela nunca me falou ao contrário, né? Eu tenho que fazer uma entrevista com ela. Né? Então, para mim foi uma experiência muito boa ter sido discipulada por ela, porque a Ângela sempre foi uma pessoa muito séria com Deus. Ela sempre demonstrou muita seriedade, e quando eu digo seriedade, eu me refiro à responsabilidade. Então, o que ela era assim, sabe? Aquela discipuladora que se não podia aparecer... foram 4 anos, foram 2 anos. Foi tão bom que pareceu só 2 anos, né? Eu acho que foi, acho que ela eu acho que ela começou a me discipular, eu tinha 12, 13, 14, acho que com 15, 16 ela parou, com 15, 16 ela parou de me discipular. Mas aí, continuando, né, o que eu estava falando, foi uma experiência muito positiva, onde nós quebramos alguns tabus, tanto para ela quanto para mim, que tinha a ver com a família mesmo, né, porque acaba que não era só a minha discipuladora, era a minha prima também, não era só a minha pastora, mas era minha prima, e foi um período muito bom, onde ela me acompanhou muito, ela tratou muito a minha vida, assim, foi um instrumento de cura, e principalmente de eu entender a minha identidade em Deus, sabe, de eu entender e tomar posse disso. Eu lembro que ela aparecia com um violão nos discipulados. Por que você está aparecendo com violão? Você não vai me ensinar a palavra? E ela falava, não, porque com você eu quero ensinar a palavra junto com o violão para tratar todas as áreas aí que Deus, né, que Deus quer tratar na sua vida. Então ela sempre tinha muito compromisso, muita responsabilidade e sempre foi uma pessoa muito inspiradora. Então foi um tempo muito bom, o tempo que nós andamos juntas, assim. Foi muito bom. Que legal, de fato. A Ângela é uma pastora, exatamente como você descreveu, de integridade, uma pessoa excelente em tudo que faz, com muito zelo e com muita dedicação. Com muito amor a Deus, né? É muito legal termos pastores desse calibre na nossa igreja, né? Para nós é uma grande honra conviver com pessoas como a Ângela, o Rogério. Da vida, né? Essa questão dos discipulados, a gente acha assim, não, pastor, tem que cuidar de um monte de gente, mas não, a gente está investindo a vida, cuidando né? Acho que isso também é muito legal, né? Isso E uma coisa também, a respeito da Ângela, que na época em que ela me discipulava, ela pastoreava o jovem sozinho, o Rogério ainda estava em Formosa, né? Então, ela tinha toda aquela questão, né, de pastorear sozinha muitos jovens, na época tinha surgido bastante jovens, mais as discípulas dela e auxiliando o pastor Alexandre e a Tati. Então, ela foi um ótimo exemplo para mim, como mulher, de questão ministerial mesmo. Que legal. Muito bom, muito bacana ouvir essas histórias, né? Elas são muito inspiradoras. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a questão da música, né? Como você disse, a Ângela, ela teve esse feeling da música na sua vida e eu vejo que você gosta mesmo, você já ajuda no louvor, aqui na Fonte de São Paulo, né? E eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essa questão, como é isso para você? Você toca algum instrumento? Como é que é essa área do louvor no seu coração? Eu tenho o chamado, assim, específico, né, com a música. Ele ainda vai se desenvolver, assim, eu ainda estou nesse processo de conhecer esse chamado, mas eu recebi isso, assim, na parte do Senhor, e eu lembro que eu era muito usada nessa área da música, lá em São João, e que isso trouxe para mim assim um amor muito grande pela ministração da palavra através da música. Eu tenho algumas canções que eu compus, eu toco um pouco de violão, bem pouco, assim, eu quero depois do cavando pegar firmemente assim no violão,
Tanto que os primeiros discipulados meu e dela, a gente não tinha muita amizade, mesmo sendo prima, ela era mais velha, né? Então, eu lembro que antes dela ser minha discipuladora, ela tentou me dar umas aulas de violão ainda. Então, eu toco um pouco de violão, tenho algumas canções que eu compus, e eu vejo esse chamado, assim, para minha vida, de ministrar a palavra de Deus, de ministrar cura, especialmente a cura, através das músicas, através das canções. Isso mexe muito comigo, muito mesmo, de uma maneira que eu nem sei explicar, não diz respeito à música em si, ou a beleza da música, mas realmente o poder de Deus por meio das canções. Isso mexe bastante comigo e eu acredito que Deus vai... Algo meu, né, que eu sinto, eu acredito que Deus vai mover nos próximos anos a fonte de vida muito mais também nessa área, não somente na área pastoral. Eu já tem movido, mas acredito mover de uma forma mais específica, assim, pessoas que têm um chamado mais para essa área e que querem servir mais nessa área, porque vem esse chamado, né, e essa vontade de servir. Como dizem, quem sabe faz ao vivo, né? E se tem alguma música que você compôs, que você poderia cantar um pedacinho. Ah, deixa eu pensar. Deixa eu pensar aqui agora. Pra onde eu iria se soubesse voar? O que eu faria aonde tu estás? Ela começa assim, falando: o reino de Deus é como uma pérola preciosa. Quem achará? É necessário mergulhar mais fundo, de glória em glória. Uau! Quem sabe faz ao vivo, né? Que vergonha! Legal! É muito bom poder ouvir você adorar. Cantar com dúvida. A arte, ela é um caminho de quebrantamento. E a obra de Deus, ela precisa ser feita com criatividade e de maneiras que as pessoas possam ser alcançadas. Muito tem um alcance extraordinário, né? O pastor Eibe compartilhou outro dia na live do pastor Pino. E olha que a voz do pastor Eibe é excelente para pregar. Não, eu ouvi umas músicas, né? Eu pensei assim na hora, não, ainda bem que ele prega, né? Ainda bem que ele é pregador, graças a Deus. Mas ele entende muito de música, ele já estudou música bastante, né? Ele é bacharel na área de música, ele estudou música nos Estados Unidos. Ele é formado em música. Mas graças a Deus se tornou pregador, né, Júlia? Graças ao bom Deus! Não, essa veia musical na família deles é bem perceptível, né? A gente vê pelos filhos, eles estão impressionantes. A filha dele, ela está fazendo um trabalho, assim, de evangelização mesmo, através da música, muito bonito. E a gente vê a palavra mesmo sendo ministrada e cantada na raiz dela. Bem legal, bem interessante o que eles têm feito. Eu normalmente canto para expulsar demônios. Eu começo a cantar e demônios... Aqui na casa tem uns também que... Mas como eu sou pastor, o microfone está na minha mão, então eu posso cantar. Ô pastor, você não é desses pastores assim que quando tem oportunidade canta junto com o louvor, ou você é? Não fica um demônio na igreja, saem todos.
Porque os pastores. Porque os pastores gostam, assim, na hora do clamor ou de alguma coisa assim, aí chamam os ministros lá pra frente, eles vão, os pastores gostam de participar, né? Eles gostam de cantar junto. E às vezes eu vejo o pessoal do louvor cantando errado, né? Porque eu canto certo. Eu já vi que já desligaram o meu microfone, eu não entendi por quê. Você sabe que eu nunca te ouvi cantar, eu nem sei se é tão ruim assim. Um dia eu canto para você. Meu pai amado. Mas a pastora, ela canta, não canta? Canta bem. Ela tem formação na área de música. Ah, ela toca violino? Ela toca flauta, ela toca violão. Flauta. Ela toca vários instrumentos. Não. Tem muito conhecimento de teoria musical. É muito talentoso. Ué, pastor, então é só você, então, não estou entendendo. Porque a Lídia canta, né? O Lucas canta, toca, a Larissa também. O que está acontecendo? O propósito do pastor não é fazer isso. Entendi. A gente treinou a nossa equipe, agora eles foram enviados. Entendi. Você deu todas as instruções, né? Todas as ferramentas necessárias. Tá certo. Legal, música bacana, hein? Muito, muito bonita essa música. A parábola da pérola, do tesouro enterrado, né? Muito legal. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o seu chamado. Eu sei que você fazia uma faculdade antes, você pode falar sobre isso, né? E falar como foi o processo do seu coração de estar vindo, de querer vir para o casamento. Eu fiz 2 anos de serviço social, pretendo terminar, né? Fiz a metade. E eu sempre soube que eu tinha um chamado pastoral, missionário também, e que em algum momento Deus iria me enviar para algum lugar, mas eu não sabia ao certo se ia ser para o Cavando ou se Deus me enviaria para alguma outra cidade. E aí, quando surgiu o Cavando aqui de São Paulo, eu lembro que eu estava muito cheia de dúvidas, mas eu já tinha essa convicção do chamado missionário. Eu já tinha ministrado há uns anos atrás, e até um pouco antes de vir, algumas nações específicas, e confirmando, né, sobre essas nações o meu coração. Eu lembro que quando eu... Quais são as nações, só para a gente saber? As nações, assim, que eu sei, assim, já claramente, os lugares, Canadá, Canadá, Paquistão também faz parte, Japão e China foram os primeiros países, os primeiros lugares que Deus ministrou meu coração há um bom tempo atrás, e foram os lugares assim que eu não imaginei, assim, que nunca imaginaria que o Espírito Santo ministraria esses lugares no meu coração. Minha mãe brinca que quando eu era pequena e tal, eu tinha um olho maior, né? E ela brinca que quando eu recebi o chamado para o Japão e para a China, eu fiquei... Mas o Japão, a China, o Canadá e o Paquistão são os lugares que eu entendo, assim, da parte de Deus de uma forma mais clara. O Canadá era o lugar que eu queria ir, né? Eu não pensava que Deus me encaminharia para fazer missões no Canadá, mas ele falou sobre o Canadá já comigo também. Então são esses os lugares. Aí quando surgiu São Paulo, eu tinha algumas dúvidas que foram assim sendo respondidas e tal antes de vir, para que eu entendesse que era o tempo certo, porque eu pensava que o tempo certo ia ser no Cavando de Floripa. Sim. Eu achava que aquele Cavando que era para eu participar. Mas aí Deus foi mostrando. Eu lembro que o pastor Alexandre, acho que ele nem lembra disso, mas eu vou fazer questão de falar que ele deve estar vendo. Logo quando eu me converti, eu chamei ele para uma conversa pastoral, porque eu falei, nossa, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei por que eu nasci.
E aí o pastor Alexandre deu um testemunho de que normalmente Deus nos leva para lugares aonde nós não nos imaginávamos ou não queríamos ir. E ele contou que ele era aqui de São Paulo, né? De Campinas, e que Deus tinha mandado ele para São João da Aliança, para trabalhar nele, para tratar ele, para tirar ele da zona de conforto. Aí ele fez uma pergunta para mim, que ele não vai se lembrar, mas eu vou lembrar ele. Ele perguntou para mim, se fosse para você escolher um lugar aqui do Brasil que você não iria de jeito nenhum, que você entende que Deus jamais te enviaria, qual lugar seria esse? Eu falei, São Paulo. Aí ele deu risada da minha cara e disse, então, provavelmente, isso faz muitos anos, ele falou, então, provavelmente é bem pra lá que Deus vai te mandar um dia. Eu falei, que isso? Imagina que Deus vai fazer isso comigo. Porque por ter sido criada no interior, eu sou apaixonada pelo interior, né? Eu aprendi a gostar de São Paulo, a amar São Paulo também, assim como outras cidades maiores. Mas eu também amo São João da Aliança, eu amo as cidades do interior e eu não queria sair da minha zona de conforto. Eu não queria me imaginar aonde talvez eu teria que ser bem mais desafiada a crescer no meu chamado, naquilo que Deus tinha para mim. E aí ele virou para mim anos atrás e disse, então provavelmente é bem para São Paulo que Deus vai te enviar o dia. Diz que ele é profeta. Né? E aqui estamos nós, né? Aqui estamos nós, fazendo uma live. Quem diria? Com o pastor Daniel e com a pastora Ingrid. Mas que legal. E como é que foi esse processo de chegar a São Paulo? Porque São João da Aliança tem o quê? 7 mil habitantes? Eu acho que 15 mil. Se eu não me engano, é por aí. E é totalmente rural, né? O que tem na cidade, a área urbana são basicamente serviços, né? Mas a cidade ela vive em torno da agricultura. Sim. Né? Exatamente. E como é que foi para uma moça vinda do interior se adaptar numa cidade tão grande? Como foi esse processo de chegada para você? Em relação às cidades, o choque não foi tão grande quanto eu pensei que seria. Por quê? Porque eu tenho muita sede em conhecer coisas novas. Ao mesmo tempo que eu era muito apegada na minha cidade natal, eu também tenho muita sede em viver coisas novas. Então não foi tão assim, o choque não foi tão grande quanto eu esperava que seria. Entanto que eu aprendi a amar São Paulo, não por ser São Paulo em si, mas por ver assim que celeiro fértil, né? Que celeiro fértil é São Paulo, onde eu tive acesso a muitas coisas, porque as coisas acontecem muito aqui em São Paulo, né? Então não foi assim, para mim eu acredito que foi até simples assim, não foi tão difícil para mim. Que legal. Porque na verdade o coração adaptável ele é fundamental, né, amor? E ter essa capacidade de adaptação. Ficar resistindo ao lugar, as coisas, é muito difícil cultural do lugar. A Índia também é um lugar muito rural, né? E muito mais que muito. Você me falou uma vez por cima, pastor, e até o casamento de vocês foi na sua cidade? Na cidade? Você mostrou o vídeo aquela vez. Isso, época de festa junina, a gente lembra, casamento na roça. Mas a gente deve ter uns 14 mil habitantes, acho, mas tipo São João depois morava no interior. 3 mil habitantes da cidade, em Natal tem 3, 4 mil. É uma cidade muito pequenininha. Sim. Que legal, assim. Você do interior se adaptou, tem esse coração adaptável, isso é muito legal.
E é importante que você desenvolva, até porque quem quer ir fazer missões transculturais, o processo de adaptação no exterior, né, em já estivemos nesse processo, é sempre mais difícil. Porque Eu imagino. tem a questão da língua, né? Você falou de 4 países, por exemplo, só no Canadá, o francês e o inglês, que são línguas oficiais. Línguas Sim. oficiais, só no Canadá. E você vai para o Paquistão, além do paquistanês, eles têm ainda línguas árabes de vários segmentos. A China tem o mandarim como língua oficial, mas tem centenas de diferentes idiomas na China. E o Japão também tem o japonês, né? Então, os seus processos de adaptação, eles vão ser muito intensos, né? Para viver a Sim. missão transcultural. De fato, vai ser um processo e tanto, né? Um processo e tanto. É coisa de Deus, né? Mas eu gosto eu acho legal essa questão, assim, que Deus faz de pegar pessoas que nós, aos nossos próprios olhos, né? Por exemplo, aos meus próprios olhos, pegar alguém ali do interior, né? Uma moça criada ali na fazenda, aquela coisa, e levar para um lugar, né? Assim como você, pastor, né? Veio lá da cidadezinha e aí agora está pastoreando a igreja aqui de São Paulo. Eu acho muito legal o que Deus faz, de nos mostrar que não se trata das nossas limitações, mas se trata do poder dele através de nós, né? É verdade. É verdade. E é um processo de Deus mesmo, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, né? E que a gente, no nosso coração, precisa se fazer de tudo para com todos, para que a gente possa, de todos os modos, ganhar alguns, né? Essa palavra. Então, qual é o meu conselho para você? Essas línguas estrangeiras desses países para onde você vai, comece a ver documentários, informações, porque quanto mais você adquirir conhecimento, depois o processo fica mais fácil para você. Né? Não sobrecarrega, né? Isso. Lá para frente. Aí Legal. você veio para o Casando Fontes, chegou a São Paulo, chegou no Casando Fontes. Eu lembro. Pode falar, pastor. Até a nossa entrevistada. Uma coisa que me marcou muito e que eu tenho foto assim até hoje é de que quando nós estávamos sobrevoando São Paulo, era à noite, né? E aí, de tardezinha à noite, e não tinha fim, né? E eu fiquei, gente, mas hoje é o fim dessa cidade. E aí não tinha fim, eu pensei, gente, o senhor é louco. Eu falei para Deus, eu falei literalmente para ele, o senhor é louco? Olha só o que você está fazendo comigo, é bom que dê certo esse negócio. Mas São Paulo, para mim, assim, que só tinha passado, assim, brevemente para ir para outros lugares, né, nem passei por dentro em si de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, mas eu fiquei encantada, falei, gente, isso não tem tamanho, isso não tem, é muito trabalho aqui nesse lugar. E a matéria-prima da igreja são pessoas, né? E aqui em São Paulo, só na cidade de São Paulo, nós temos 12 milhões de pessoas. É muita gente para ganhar. Muita gente. Então, a gente tem essa roupa. A gente olha para o que de fato importa, que são as pessoas. Eu imagino esse seu olhar, né? Já do avião. Porque São João da Aliança, você entra e você sai, não pode piscar, não é?
Eu com a minha saveirinho, eu entrava e saía e pronto, né? E por mais que eu já tinha conhecido muitos outros lugares, eu não tinha tido esse contato dessa energia, do que essa cidade tem, de não para e vamos para frente. E o tamanho dela foi impressionante. Que legal. Certo. Não? E a chegada ao Cavando Fontes, como é que foi esse processo inicial de adaptação? Você chegou a conhecer o povo, como é que foi isso para você? Foi muito difícil. Muito difícil para mim, porque o processo de deixar a minha família, eu sou muito próxima da minha família, né? E as discípulas, né? As ex-discípulas e tudo que eu cuidava há anos, tudo assim, deixar a Júlia de lá também, né? Foi muito dolorido para mim, tanto que eu nem, psicologicamente, eu nem lembro direito, assim, eu lembro de ter entrado na casa e dos cômodos serem estranhos, assim. A primeira noite eu lembro de ter sentido uma paz que poucas vezes na vida eu senti. Quando eu deitei para dormir, eu tive certeza, era bem aqui mesmo que eu devia estar, aquela certeza que vem do Espírito Santo, mas foi difícil. O início foi bem difícil. Eu cheguei também no Cavando com algumas enfermidades, né, que eu já tentava tratar em São João, que eu tinha escolha de ficar lá e tratar, ou enfrentar o desafio do Cavando, mesmo com essas enfermidades assim, físicas, e acreditar que Deus iria me sustentar até o final. Então, foi bem difícil para mim, foi bem complicado o início. Legal. E agora está chegando ao final, né? Mês que vem. Mês que vem nós vamos fazer. E é legal. Acho que essa é Aleluia. uma grande vitória, né? Conseguir passar Enorme. por. Fico muito feliz por você ter enfrentado e estar vencendo, né? O Cavando... pode falar. Pode falar. Não, fala. O Cavando, ele é um processo extraordinário, mas ele é profundo, certo? Por ser extraordinário, é um processo profundo. E ele exige de nós bastante. Isso é muito bom, isso é muito legal. Então, ter a sensação de que eu estou concluindo, e eu acredito que todo mundo está tendo essa sensação que eu estou tendo, e os que já passaram por um Cavando, cada Cavando com suas peculiaridades, sabe o que é a sensação de tá dando certo, deu certo, olha que bênção, porque é um grande desafio. Ele é grande para todo mundo. Tem gente que chega no Cavando e pensa, não vai ser tão grande assim. Já tem gente que chega e pensa, vai ser grande. E os que pensam que não vai ser tão grande, percebem que é grande e ao mesmo tempo é muito bom. E nos desafia. O Cavando é desafio todo dia, bastante desafio todo dia. E isso é bom porque a gente vai entendendo e aprendendo como é poderoso mesmo Deus na nossa vida, né? E é muito bom essa sensação de tá se encerrando esse ciclo, caramba, olha, deu certo, foi bênção, está sendo bênção. Legal. É muito bom ouvir isso, né? Porque é uma vitória. Todo o processo de formação, preparo missionário e o Cavando Fontes, ele tem uma característica extra, que não é só a formação, mas é a convivência, né? Você só tinha um irmão, imagino que você tinha um quarto só seu, na sua casa, né? Um quarto que tinha suas coisinhas, do que você queria. E aqui você veio morar com 4 pessoas ou 5 no mesmo quarto. Mais 4. Comigo 5, né? 4 pessoas. Então, isso já é uma mudança radical, né? E toda a questão das tarefas da casa, eu imagino que você, como estudante, não era uma pessoa que fazia as tarefas domésticas. Eu fazia pouco, eu fazia bem pouco.
Tanto que foi um dos motivos pelo qual eu não queria vir para São Paulo, né? Porque eu falava para Deus, não, quero ficar, quero fazer muito mais pela minha mãe. E aí eu lembro que eu falei para Deus, se minha mãe não vier até mim e falar que me libera, assim, que ela me libera, ela já queria que eu viesse, mas era eu não vou. E aí no outro dia de manhã, minha mãe, logo quando ela se levantou, ela chegou em mim e falou, minha filha, você é para ir. Eu não quero que você pense que o fato de eu precisar de você aqui é para você não ir para São Paulo. Porque eu me sentia assim, em dívida, porque eu focava na faculdade, eu focava nas vidas que eu discipulava, acompanhava, e eu cuidei pouco, ajudei pouco a minha mãe nesse período, assim. E eu queria ficar para ajudar, para cuidar dela, do meu pai, em muitos sentidos. Então, eu me doei pouco, assim, por eles, né? E me arrependo por isso, bastante. Faz parte da vida, né? São processos aí. Que legal que você tem esse coração. Quais atividades que você teve mais dificuldade na vida doméstica? Você já sabia cozinhar quando você veio para cá? Não, eu sabia fazer tudo, assim, eu sabia fazer o básico de cozinha, arroz, feijão, carne. Agora, coisas mais, assim, sofisticadas ou algo mais assim, eu não sabia. Mas eu sabia me virar, não tive problema em aprender a cozinhar, né? Mas eu tive problema em questão de limpeza com nojo, isso eu confesso, porque quando eu ia ali lavar o banheiro, por ser muita gente usando, eu tinha uns nojinhos, sabe? Era enjoada. E aí as meninas ficaram bravas comigo, né? Que negócio é esse que a gente limpa e você não? E por que você tá com preguiça? Eu falei, gente, eu sou nojenta e eu vou superar esse negócio, né? Aí chegou um ponto que a gente também é tudo família, hoje em dia também é a mesma coisa do... Mas eu cheguei na Thaís e falei, Thaís, ó, o problema é que esse negócio de 5, dividir na privada e aí isso aqui, mas aí eu superei esse negócio, deixei de ser tão fresca, né, de ser... E botei a mão na massa. Legal. Que legal ouvir, Júlia. Muito bacana. Porque vencer a gente mesmo, né? Não é fácil. Limpar privada não é mole não, né? Quando é de gente que você conhece, ainda vai, mas quando é de gente que você nem conhece, mas aí depois com a convivência, todo mundo é a mesma coisa, né? Não tem problema. Mas o nosso tempo está correndo. A gente está tendo sobre 3 fatores que foram impactantes para é necessário que você possa compartilhar aquilo que a gente aprendeu. Bom, para mim é difícil porque eu gostei de quase todas, assim, praticamente, mas uma que eu gostei muito, em particular, que ministrou muito na minha vida e que eu achei o pastor Rafael, que ministrou ela, um homem muito sábio. O pastor Rafael é um homem muito sábio, um homem de Deus mesmo, e era administração eclesiástica. Essa foi uma das que mexeu assim, bastante comigo. Ele falou coisas que eu nunca tinha escutado um pastor falando sobre administração eclesiástica. Outra disciplina que eu gostei bastante, que mexeu comigo, que eu gostei, nossa, mas para mim foi todas, para mim não teve... Rogério, o pastor Rogério, sobre as cartas paulinas, eu gostei muito também. Ministrou bastante ao meu coração. E escolher mais uma. Nossa, todas. E o pastor Wesley, a forma como ele falou dos livros poéticos para nós, a forma como ele ensinou o livro de Cantares foi uma coisa extraordinária também. Mas para ser sincero, eu não consigo colocar esses 3 de uma forma superior, porque teve muitos outros que eu acredito que fica ali empatado. Acho que é legal isso, né? Essa sensação de que a amplitude do aprendizado ela foi marcante, né?
porque o Cavando Fontes tem esse propósito, que você receba o tudo para ser preparada para refletir profundidade a vida da igreja, a palavra, a orientação de uma igreja, né? Isso tudo é muito legal. Verdade. E eu quero terminar dizendo, querida, que é um prazer ter você com a gente. Você deu uma palavra, uma despedida, que nós temos só 14 segundos. Cortou um pouco, é para eu fazer uma palavra de despedida. Tá acabando o tempo, só temos 6 segundos, eu vou dizer tchau para você. Amamos você.